Mais uma semana, mais uma Fujimas Feiras, mais um vídeo aqui no canal. Bora falar sobre esse último capítulo que o Fujimoto realmente está cozinhando. Esse capítulo, ele estende o que estava sendo conversado semana passada do último capítulo. Então, eu nem preciso dizer que eu adorei isso, né? O capítulo se chama Felicidade Comum e a gente começa vendo o Denji andando pela rua e percebendo o que as pessoas estão comentando sobre o Chainsaw Man. As pessoas na televisão então, estão dizendo que o que o Chainsaw Man faz é horrível. O jeito que ele luta é totalmente desastrado. Ele acaba destruindo inúmeras coisas. E até mesmo joga a culpa do desaparecimento do aquário em cima do Chainsaw Man. E a gente vê essa cara de tédio do Denji, uma cara de desaprovação. Aquela mesma que a gente viu semana passada. E ele também escuta algumas alunas falando que o demônio da queda é muito forte e ainda bem que tinha o Chainsaw Man pra salvar, pra ele conseguir ganhar dela. E que o Chainsaw Man vai conseguir evitar assim o Nostradamus. Logo depois disso, a gente acompanha o Denji e a Nayota. E é muito bonitinha essa cena dele secando o cabelo dela. É da hora ver o quanto ele tá realmente comprometido em cuidar da sua irmã. E aqui a Nayota tá vendo TV e ela diz que eles estão falando sobre o Chainsaw Man no jornal. Estão falando sobre a igreja, como ela tá manipulando os jovens. E até começa um confronto entre a polícia e os manifestantes. E novamente Fujimoto deixa bem claro a percepção do Denji de desânimo com tudo aquilo ali. E logo após a Nayota dizer tudo isso, a gente tem algo muito importante. O Denji fala: mas a igreja do Chainsaw Man não acabou de vez, porque eu vou deixar de ser o Chainsaw Man. E. Ouvi isso. A Nayota fica assustada, perguntando se ele realmente não vai. E a Denji diz que se ele for o Chainsaw Man, ela vai morrer, então isso não pode acontecer. Eu me senti morto por dentro quando ele me falou isso, mas parando pra pensar, estou bem feliz com a minha vida atual. Uma vida normal é bem melhor assim. E aqui, o Fujimoto aprofunda ainda mais no que a gente estava discutindo na semana passada. A Nayota vira pro Denji após ouvir tudo isso e questiona ele: você acha isso mesmo? E depois questiona novamente: você realmente acha que uma vida normal é bem melhor? E a gente vê a cara do Denji de não saber. Ah, esse trecho aqui, apesar de rápido, é incrível. É lindo ver que realmente o Denji se importa muito com a Naruto. Então ele escolheu ela, ele quer proteger ela. Mas essa vida normal é simplesmente matar uma parte do Denji. Deixar de ser o Chainsaw Man é negar uma parte da sua vida. É negar ser o Denji também. Se a gente para pra pensar, o Denji foi negado de ser ele mesmo por muito tempo. E finalmente, depois de toda a confusão da parte um, ele conseguiu começar a ser ele mesmo. Ser o Chainsaw Man fez com que ele atingisse coisas que pra ele jamais iria acontecer. Uma condição melhor, afeto de outras pessoas e de fato conseguir proteger quem ele realmente gosta. Então, agora, depois do Denji conseguir solidificar e criar novos objetivos, vinha alguém e impedir ele de seguir com essas ideias é muito doloroso. E no fundo, o Denji sabe de tudo isso. Uma vida normal era o que ele sempre quis há muito tempo, só que as coisas mudam. E ele principalmente não quer perder ele mesmo, de novo. E agora, pro resto do capítulo, a gente vê essa situação, o Denji mais reflexivo. A gente vê o Denji conversando com Pochita mais uma vez, depois de muito tempo. E ele fala: agora a gente tá vivendo a vida dos sonhos. E que mesmo assim, ele não entende o ponto disso tudo, porque ele tá sonhando em ter uma vida ainda melhor. O Denji no final acaba chegando a dizer que a vida que ele tem já é boa o suficiente, então realmente ele não precisa lutar mais. E isso daqui é muito foda, pois isso vai direto pra construção desse personagem. A gente volta a dizer isso, mas eu preciso dizer isso. Desde o início, o Denji sempre foi negado de tudo, 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 tudo.
Então o mínimo pra ele já era algo maravilhoso, um sonho. E é óbvio que uma pessoa que sempre foi tratada literalmente como lixo e descartável, a mesma pode se sentir culpada por desejar coisas ainda melhores, por simplesmente achar que deve aceitar o mínimo, que não deve ter ambições, que está errado cultivar novos objetivos, que está errado ser ele mesmo. Olha como essa discussão é foda, principalmente porque a gente vê isso com muita facilidade na nossa vida. Eu disse no vídeo anterior e repito, o Denji é um baita protagonista. Após dizer tudo isso, a gente até vê que o Miauzinho, ele tá na casa do Denji. Mano, eu tinha esquecido. Eu realmente achei que, sei lá, eu não sei onde o Miauzinho ia estar. E ele tá ali, que bonitinho, mano. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Após essa reflexão que o Denji teve, ele começa a ver TV, porque claramente ele não consegue dormir. E eu acho interessante, novamente, o quão tedioso o Denji está se sentindo. E eu gosto de ver como a televisão, ela transita entre uma discussão totalmente comum para o Chainsaw Man. E isso já pode ser uma analogia direta para o que o Denji sente nesse momento. Tentando se agarrar às coisas cotidianas, comuns, mas na realidade é sobre o Chainsaw Man que ele tem que tratar. E toda essa sequência me dói muito ver o quanto está doendo no Denji. Porque ele começa a ver na televisão pessoas falando mal do Chainsaw Man diretamente. E a gente vê que esse senhor que está reclamando está conversando com o Haruka. E ele começa a pontuar coisas realmente importantes. Ele questiona que tá muito errado esse grupo da igreja do Chainsaw Man reunindo estudantes que ainda nem são adultos, ainda que nem conseguem atuar no mercado. Gosto muito como esses adultos estão tratando tudo isso, relacionando ao mercado de trabalho. Isso já está acontecendo faz uns 4 capítulos, 3 capítulos. Então, eu gosto dessa discussão. Mas enfim, continuando. E ele diz que esses jovens estão se reunindo para lutar contra policiais, lutar contra manifestantes a favor do Chainsaw Man. E que isso é perigoso, ainda mais porque esse grupo, ele também gosta de brincar de caçar demônios. O Haruka contra-argumenta dizendo que eles avisaram o Ministério da Segurança sobre todos esses procedimentos dele e que eles fazem parte do clube de caçadores de demônios da escola, então eles não são totalmente inexperientes, eles não estão brincando. E ele complementa dizendo que eles são caçadores de demônios que seguem os fundamentos do Chainsaw Man e continua dizendo que eles estão ajudando a população japonesa. E qual o problema disso? O senhor questiona eles sobre eles sempre falarem sobre os ensinamentos de Chainsaw Man, mas ele afirma que eles nem ouviram isso diretamente do próprio Chainsaw Man. E daí o Haruka diz que sim, ouviu diretamente do Chainsaw Man e que eles vão ouvir agora diretamente do Chainsaw Man. O Denji, ouvindo isso, ele fica assustado e indignado, e toda a sequência me dá um aperto, porque o Denji, ele fica surpreso, então ele começa a ir em direção do telefone, esperando que realmente vão ligar pra ele e ele conversar com a galera. As pessoas do programa ficam surpresas que eles vão falar com o Chainsaw Man. O Denji também fica surpreso, pois ninguém combinou nada com ele. E ele começa a ouvir as pessoas da plateia aclamando por ele. E a gente vê de relance esse rosto do Denji, que aparenta que está com aquele sorriso, novamente com aquela felicidade de ver as pessoas gostando dele. Porém, vem a água fria totalmente pro Denji. Pra gente era o esperado, né? Mas aparece na televisão aquele que se chama de Chainsaw Man. E novamente a gente não tem a menor ideia do seu rosto. E é isso que me dá um aperto, porque quando o Denji vê tudo isso, ele começa a surtar, ele começa a ficar indignado. E aqui a gente tem a confirmação de algo que também a gente havia falado anteriormente. O Chainsaw Man, farsante, ele diz que realmente ele é meio humano e meio demônio, e que certo dia ele conheceu o demônio da justiça. E
ele obteve esse poder de transformar no Chainsaw Man. E é muito bom ouvir essa confirmação, porque faz muito sentido, fazia muito sentido ser o Demônio da Justiça. A gente viu que ele ainda estava vivo na escola, então assim, só fechou tudo, deu certinho. E ao ser questionado por que ele luta, ele diz que ele luta para criar um mundo sem demônios, um mundo sem demônios onde Adão e Eva... E é interrompido. Adão e Eva foi a primeira vez que esses termos foram usados em Chainsaw Man. E a gente sabe que isso aqui não foi ao acaso. Mas essa frase foi um estalo na cabeça do Denji. Aqui agora, ele de fato fica triste e com raiva. Ele grita pra televisão, ele diz que ele não pensa em nada daquilo. E ele nunca lutou pensando em alguma coisa, ele sempre lutou por ser realmente obrigado. A gente vê que o sofrimento desse personagem, pois ele nem sabia por que ele estava lutando e ele nem tinha ideia de alguma razão por lutar. Eu morri várias e várias vezes e quando me toquei já estava me chamando de Chainsaw Man do nada. O Denji fala isso indignado, pois literalmente uma pessoa que não tem a menor ideia do que ele sofreu está se passando por ele em uma situação em que ele está sendo negado de ser ele mesmo. Cara, olha que merda. Em todo esse momento que a gente vê o Denji desse jeito, não é engraçado, é só triste. É literalmente só triste ele vendo tudo que está acontecendo com ele. Ele chega a gritar que esse aí não é o Chainsaw Man e que ele é o Chainsaw Man. E dessa forma acaba o capítulo, vendo o Denji cabisbaixo, triste por toda a situação que ele está vivendo. E olha, eu fiquei da mesma forma. Como eu havia dito, esse capítulo foi bem mais uma extensão desse desenvolvimento que o Denji está passando. E eu espero que continue dessa mesma forma, porque eu estou amando ver essa melancolia, ver esse drama que tem em volta do Denji, pois realmente é um personagem que tem muitas camadas e que sofreu pra caralho. Mas mesmo assim, o capítulo deixou algumas migalhas pra gente ficar meio curioso. Por exemplo, a aparência do Chainsaw Man falso. Quem é essa pessoa? E também fica essa pulga atrás da orelha da citação de Adão e Eva. O que será que vai acontecer? O que é isso? O que isso significa pra Chainsaw Man? E o mais bizarro é, eu não tenho a menor ideia. Mas é interessante a gente ver esse universo da mitologia que envolve a obra se desenvolvendo cada vez mais. E eu espero também ver mais dessa discussão do falso Chainsaw Man e ainda por cima sendo a representação da justiça. Isso é muito forte para a obra. Já tinha dito isso também no vídeo anterior, mas eu gosto muito dessa discussão de um falso Messias, de um falso Salvador. Isso é muito foda. E ganha ainda mais peso quando ele literalmente é a representação da justiça daquela sociedade. Mas disparado, o que eu tô mais gostando é realmente ver esse desenvolvimento do Denji. Isso é muito foda, cara. Mas é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Deu pra gente dar uma pincelada em algumas coisas que eu precisava discutir sobre esse capítulo, pois eu estou amando falar sobre esse personagem. E é isso, eu espero que tenham gostado. Comentem também, vamos conversar sempre. E divulguem esse vídeo, se inscrevam no canal. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, então acho que é válido eu falar aqui pelo menos uma vez. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.